Muito bem. Vejam o arcabouço, então, que se tem dentro da administração pública. Nós temos regime de cargo, regime de emprego, regime de função, que só são duas. Função temporária e função comissionada. Recentemente, a emenda constitucional 51 incluiu uma figura dos chamados ACS e ACE, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, ao que me parece criando um outro tipo de função, mas função esta que deve se submeter a um procedimento seletivo prévio. Então nós temos esse arcabouço dentro da administração pública. A regra geral é que para as atividades típicas, para atividades permanentes da administração, se tem então a contratação mediante concurso público, que é uma regra que privilegia o princípio da isonomia. Mas, o que acontece? Existem algumas hipóteses em que a administração precisa do trabalho do servidor, mas não há justificativa para a criação de cargos e empregos para o desempenho da atividade. Por que isso? Tem que se pensar, quando a administração cria um cargo, mas ela cria um vínculo jurídico com o servidor que o ocupará, que perdurará ao longo de anos e que ela remunerará diretamente por aquilo. E, além disso, ela carregará para o âmbito dela, se for submetida a regime próprio de previdência, o ônus da aposentadoria com as regras do sistema público, que são diferentes, muito embora hoje com uma diferença menos substancial, das regras do regime privado. Logo, a administração tem dificuldades em criar cargos, porque isso tudo depende de lei, e é preciso conciliar o regime de cargos, empregos e funções com a possibilidade de terceirização. Como conciliar essas regras? Hoje, criou-se praticamente um ponto pacífico de que é possível a terceirização de mão de obra na administração pública. Quando? Quando as atividades a serem desempenhadas pelos terceirizados sejam atividades qualificáveis como atividades meio, ou seja, que não sejam atividades propriamente ditas do órgão e entidade. Esse conceito é um pouco esparso, mas ele pode ser bem trabalhado à medida em que se tem ideia de que as atividades terceirizáveis são atividades que se denominam atividades materiais. O que são atividades materiais? São atividades que não implicam propriamente o exercício de prerrogativas públicas. Ou seja, seria possível terceirizar as atividades que não são objeto de exercício de prerrogativas públicas, porque as prerrogativas públicas devem necessariamente ser exercidas pelos servidores ocupantes de cargo ou emprego, por conta da chamada teoria do órgão que domina a estruturação da administração pública. Muito bem. Mas o que são atividades materiais e quando é que não se expressa o exercício dessas prerrogativas públicas? Isso é uma análise que será feita dentro do caso concreto. Mas nós temos hoje, no Brasil, algumas normas que nos dão um indicativo sobre quais são as atividades que podem ser objeto de terceirização. Que atividades são estas? Eu costumo citar como norte seguro para a qualificação dessas entidades o decreto federal decreto federal, deixa eu me achá-lo aqui, número 2271 de 97. E o 2271 de 97, ele, de fato, reúne algumas atividades que podem ser objeto de terceirização e que têm sido aceitas pela jurisprudência como terceirização lícita. Poderíamos citar, por exemplo, as seguintes atividades: conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos e instalações, que serão objeto de preferência da chamada execução indireta. Execução indireta esta que é justamente a possibilidade de contratar uma empresa que fornecerá a mão de obra para o poder público. Então vejam, são atividades que a gente chamaria, sem nenhum demérito, de subalternas. Quer dizer,
atividades menos importantes dentro da estruturação da administração pública e que não implicam o exercício de prerrogativas de poder. Então, para a contratação, por exemplo, de faxineiras para a limpeza de um prédio público, é possível contratar uma empresa que forneça a mão de obra dessas faxineiras? Sim, é possível fazer esse tipo de terceirização. Não é? Mesmo assim, será necessário verificar se não existe o cargo criado na estrutura do órgão ou entidade. Porque, por exemplo, motorista é uma hipótese em que é possível a terceirização, mas diversos são os municípios, por exemplo, que têm nos seus quadros o cargo de motorista. Ora, se ele tem o cargo de motorista no quadro, ele não poderá fazer a terceirização, a não ser que ele extinga o cargo. Se ele extinguir o cargo, aí sim, o cargo não mais existe, aquela atuação foi considerada uma atuação de segundo, desnecessária naquele momento, e ele então se valeu da terceirização para a contratação. Em outras palavras, e em síntese do que eu disse até agora, acho que estou no ponto de fechar a minha exposição. É possível conciliar o instituto da terceirização de mão de obra com o regime de cargos, empregos e funções públicas. A terceirização não pode ser utilizada como substitutiva do regime de cargos, empregos e funções públicas, sob pena de se tornar uma terceirização ilícita. É o que ressai, por exemplo, do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A terceirização lícita, ela é direcionada às hipóteses de contratação de atividades meio ou de atividades complementares do órgão ou entidade. Mas mesmo assim, será necessário verificar se há, no plano de cargos e salários, da estruturação da entidade que terceiriza, a correspondência da atividade a ser desempenhada pelo terceirizado e aquela desempenhada pelos servidores. Se houver essa correspondência, não será possível a terceirização, a não ser que haja a extinção do cargo ou do emprego. Essa tem sido a posição adotada pela jurisprudência, tanto trabalhista quanto a jurisprudência dos tribunais de contas que têm se debruçado sobre a matéria. É isso. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Luciano, mais uma vez colaborando com os projetos educacionais, e agora nós passaremos à fase de questionamentos. Eu próprio, antes de conduzir as perguntas que chegaram à mesa, gostaria de provocar, vamos dizer assim, o amigo Luciano, para que nós pudéssemos refletir acerca de uma questão que é preocupante, a questão desse crescimento exagerado da terceirização na administração pública. Crescimento exagerado em termos quantitativos e com expressão financeira para lá de significativa. Então, a questão seria, professor Luciano, como limitar essas despesas relativas à terceirização de mão de obra? Como, enfim, impactar esses gastos na administração pública, já que eles representam valores para lá de expressivos, como eu disse? Bom, essa questão é uma questão muito importante, tratada pelo professor Jair Santana, porque nós vivemos um tempo de dificuldades de obtenção de recurso financeiro e de racionalização de gastos. Penso eu que a decisão por terceirizar-se ou não terceirizar-se uma atividade não pode ser uma decisão que prescinde de planejamento financeiro orçamentário. Por que isso? Porque eu não posso simplesmente utilizar a terceirização para justificar a desnecessidade de fazer concurso. Não é isso. Não é essa a tônica que está a atravessar o problema. Deve-se fazer uma relação custo-benefício da utilização da terceirização como alternativa, nos casos em que ela tem cabimento, como alternativa ao regime de cargos ou de empregos, se e somente se, no longo prazo, aquilo se mostrar economicamente viável. Porque às vezes se tem uma solução momentânea, quer dizer, paga-se mais caro para o contrato de terceirização, né?
e sem que aquilo traga benefícios futuros para o órgão ou entidade contratante. Eu não acho que haja possibilidade de estabelecer uma norma proibindo terceirização e submetendo tudo à regra do concurso. Não acho que seria interessante. O Tribunal de Contas da União, numa decisão recente de 2006, ele estabeleceu uma espécie de cronograma para a União, para que a União paulatinamente venha a substituir os contratos de terceirização por regime de cargos e empregos públicos. Isso até o ano de 2010. Quer dizer, o Tribunal de Contas da União praticamente fez um ajuste com a União, dando-lhe a oportunidade de, até 2010, equacionar esta utilização desmesurada da terceirização, que é mais cara imediatamente do que o regime de cargos e de empregos, né? Justamente para chegar aí num ponto de equilíbrio da necessidade da mão de obra e da forma com que se dará o seu recrutamento. Eu que fui procurador-geral da Universidade Federal, nós passamos por algumas dificuldades nesse meandro lá. Como? A Universidade Federal muitas vezes precisava de professores para se colocar dentro da sala de aula, mas o Ministério do Orçamento e Gestão não liberava os cargos. Ora, como crescer a atividade da administração sem que haja liberação de cargos pelo Ministério do Orçamento e Gestão, sendo que a demanda da sociedade cada vez mais cresce diante da universidade, né? O aumento de cursos, a criação de novos modelos, criação de cursos vespertinos. Como conciliar esta necessidade emergente com um regime travado que depende sempre de uma autorização das autoridades de Brasília? Muitas vezes o recurso é a contratação temporária de professores substitutos, não é? E às vezes, nos casos em que é cabível, o contrato de terceirização de mão de obra. Porque senão não se dá conta da demanda emergente, da necessidade pública adjacente à atuação do órgão ou entidade, e, de outra parte, não se tem o cargo liberado nem para a realização do concurso. Então, eu não acho que haja uma fórmula mágica. Eu acho que há a necessidade de um planejamento para a substituição desses contratos no longo prazo, tal qual o TCU expressou em sua decisão. Muito bem. A questão que chega é relativa à minha fala e consiste no seguinte: é possível diferenciar a interpretação constitucional da interpretação administrativa? Sim. Estamos falando de objetos, critérios e finalidades diferentes. São questões muito específicas, ou seja, quando convoco a reflexão para uma interpretação no direito administrativo, essa tarefa toda, foi o que expliquei, ela se materializa no sentido de propiciar uma realização constitucional da administração pública frente às suas missões constitucionais. Ou seja, a administração pública está guiada, todos nós sabemos disso, por uma série de limitadores, limitações, condicionantes, e esses limitadores e essas condicionantes estão, obviamente, escritas a partir da Constituição Federal. Não deixa de ser uma leitura da própria Constituição, mas é uma leitura diferente, uma leitura que se faz tendo como objeto central a própria administração pública, um próprio objeto que descende da ciência da administração pública ou do direito administrativo. São questões diferentes, os parâmetros e os critérios também têm que ser diferenciados. Então, nesse debate que vai se travar para se solucionar um caso concreto, certamente alguns princípios estarão em maior evidência em relação a alguns outros. Essa foi uma questão que veio aqui de João Paulo, da região metropolitana.